Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Patrick Carriello e você tá no canal que tem o meu nome. Nesse vídeo eu vou mostrar como ligar um Fusca ou qualquer carro velho com controle remoto. Bora ver! Bem, pessoal, a ignição aqui a maioria já sabe como funciona, né? Mas só para explicar rapidinho, quando você vira a chave aqui, dá até para ver aqui que tem não dá para ver direito, tá escrito liga aqui e aqui tá escrito partida. Ou seja, quando você dá a primeira girada aqui na chave, ó, ele chega no liga, porque ele liga o carro, liga os sistemas do carro. E aí quando você roda novamente, ele tem uma mola aqui, né? E aí ele liga o arranque, dá aquela partida no carro, e quando você solta, a mola volta para a posição que mantém o carro ligado e desliga o arranque. Não precisa mais porque o carro já pegou, já ligou o motor. Então é basicamente assim que funciona. Agora você não consegue mais girar, né? Se você quiser dar a partida novamente, tem que desligar o carro. O carro basicamente é assim, né? Gira aqui de novo no liga e aí de novo dá a partida. Bem, essa aqui é a parte de trás da ignição, que a gente chama de comutador de partida. Não se atenha muito às cores dos fios, porque dependendo do fabricante pode ser diferente. Também pode ter tido alguma manutenção no carro e trocar a fiação, né? Então pode não estar igual tá aqui. Mas o mais importante aqui é a numeração dos contatos. No caso 15, 30 e 50. Aqui eu tenho um corte do manual do Fusca, da ligação elétrica, né? E aqui tem o comutador, né? E aí ele está ligado aqui na caixa de fusível. Então como é que funciona, olha? A primeira ligação aqui é a 30. A 30 ela fica conectada direto na bateria. Então toda essa parte aqui, né? Ela fica direto conectada na bateria. O restante do carro fica tudo desligado, tudo fora da bateria. E aí quando eu giro a chave lá até a primeira posição, ele conecta o 30 no 15, né? Faz essa conexão aqui. O que isso faz? Ele liga o restante do carro à energia elétrica. Então ele passa os 12 volts para essa seção aqui da parte dos fusíveis e alimenta o restante do carro e mantém ele ligado, né? Então essa é a primeira virada. Na terceira virada, ele conecta os 12 volts, que já está conectado aqui no 15. O 30 ele conecta no 50, então ele joga os 12 volts da bateria para o 50 aqui. O 50, na verdade, ele está ligado no conector do arranque. Então quando eu giro a terceira parte, ele conecta tudo aqui, né? Fica tudo jampeado com 12 volts. Liga o arranque, só que você fica segurando a chave até o carro pegar. Quando o carro pega, significa que ele não precisa estar mais com o arranque ligado. Então quando você solta, ele desconecta o 50 aqui, o conector 50, e mantém apenas o 30 conectado no 15. Então os 12 volts passando apenas aqui pro restante do carro, e o arranque não precisa mais estar ligado, ele desliga. E aí volta a mola ali, né? E para de manter esse daqui ligado. Então qual é a ideia? A ideia é fazer isso de forma mais ou menos automática, né? Você clicar no botão e conseguir fazer isso funcionar dessa forma. E aí, como é que funciona aqui? Eu desenhei para facilitar a compreensão. Aqui eu estou usando esse relézinho, que é aquele relé universal que tem no carro, né? Então eu comprei 2 dele, tá? E aí como é que ele funciona aqui, olha? Só para ver os contatos dele. Embaixo aqui ele tem 4 contatos. O 86 e o 85 é o que faz a ligação 12 volts, que liga o acionador aqui eletromecânico, né? Então quando você passa 12 volts aqui entre o 85 e o 86, ele aciona aqui o relé e puxa esse contato e dá o contato entre o 30 e o 87. Então ele conecta esses dois aqui, né? Ele jampeia esses dois aqui mecanicamente, eletromecanicamente, né? É um solenoidezinho que tem aqui que ele fica acionando esse contato. Então é assim que funciona esse relé. Então qual seria a ideia? Passar os 12 volts aqui, né? Acionar os 12 volts para ele conectar os 2 pontos. Por que eu usei 2? Para fazer as 2 ligações. A primeira conexão, olha o que eu fiz. Eu fiz um jump aqui entre o 15, né? Que é essa mesma, tá vendo? Tá tudo ligado aqui. Eu fiz um jump aqui no conector dos fusíveis para um dos terminais aqui, pode ser o 30 ou 87, tanto faz. E ele ligado no 12 volts. Então eu tô fazendo a mesma função de conectar o 30 no 12 aqui, que seria os 12 volts no caso. Então tanto faz puxar daqui ou puxar da bateria, eu preferi puxar da bateria direto. Então ele está conectado aqui no 87. Quando eu ligo um dos relés aqui, ó, tem um módulo de relé com 4 relés, mas eu usei só 2 para fazer o carro ligar, né?
Quando eu ligo o primeiro aqui, ele passa os 12 volts da bateria, tá vendo? Aqui, só para explicar um pouquinho melhor, né? Ele tem 3 conectores cada módulo de relé. O primeiro par aqui, ele fica ligado, é normalmente conectado, normalmente fechado, que chama, né? Que ele fica sempre conectado. Quando eu aciono o relé, ele liga o do meio aqui com o de cá, que é o normalmente fechado. Então, quando eu aciono ele, ele conecta esses dois aqui. Então, ele só faz passar os 12 volts para o relé de 40 amperes aqui, liga o relé e aí sim conecta os 12 volts aqui no restante do carro. Então, quando eu aciono esse relé, ele faz aquela função de virar, dar a primeira virada na chave. E aí ele permanece ligado. Já o segundo é para o arranque. Então, o que ele faz? Olha, ele conecta os 12 volts no segundo relé aqui, aciona ele. Aqui tá ligado no terra, né? Esse símbolozinho aqui é de terra, então ele tá passando aqui os 12 volts até o terra para consumir. E aí ele liga os 12 volts no conector aqui, tem um jump aqui também, do arranque. Então, o que acontece? Ele liga o arranque, e aí, quando o carro pega, eu desligo, solto o botão. Quando eu aperto o botão, ele aciona esse relé. Quando eu solto, ele desliga, porque o carro já pegou. E aí, permanece esse daqui ligado. Aí, é um pouquinho diferente, né? Porque esse daqui tem que estar ligado sempre. E esse daqui tem que estar ligado só quando eu aperto o botão. Quando eu soltar, ele tem que desligar, mas esse daqui tem que permanecer ligado. Para essa função, o que eu fiz? Eu usei um circuito que chama One Button Switch. Eu vou explicar ele aqui como que ele funciona. Bem, eu montei esse circuitinho aqui só para explicar. O nome dele é Push On Push Off Switch ou One Button Switch. Por quê? Como que ele funciona? Isso aqui é um simuladorzinho de eletrônica, né? Eu não vou explicar exatamente como o circuito funciona, aqui cada passo, mas só o geral aqui de como que é o funcionamento dele para vocês entenderem. Então, como que funciona aqui? Ele tem um botão aqui e aqui tem um LEDzinho. O que acontece aqui? Quando eu aperto o botão e solto, né, eu não vou deixar ele apertado. Eu aperto e solto, né, é um botãozinho normal. Quando eu aperto e solto, ele liga o LED. Mantém o LED ligado, mesmo aqui estando desconectado. E aí ele mantém o LED ligado. Quando eu aperto e solto de novo, ele desliga o LED e mantém desligado. Então essa é a função. Eu só aperto e solto, ele liga. Aperto e solto, ele desliga. Sempre mantém a última ação, né? Então tem todo um funcionamento aqui. Isso aqui são transistores, capacitor aqui, resistor. E aqui é a fonte de 5 volts. Esse circuito é um circuito fechado em 5 volts. Eu usei ele e adaptei ele para fazer o que eu queria. Então como que eu adaptei ele aqui? Basicamente eu peguei o mesmo circuito, exatamente igual que está ali em cima. E aqui na parte da fonte, qual é o problema? Eu não tenho 5 volts no Fusca, mas eu tenho 12. E aí o que eu fiz? Eu peguei os 12 volts da bateria do Fusca, liguei ele aqui num regulador de tensão 7805. Então ele converte, né, os 12 volts para 5 volts. Então entra 12 aqui nele e sai 5. Tá? Tem os dois filtros aqui, que são dois capacitorzinhos. Eu expliquei em vídeos anteriores aqui como que isso aqui funciona, no de fonte lá, se vocês quiserem ver. São só dois capacitorzinhos que fazem o filtro aqui na entrada e na saída. E aí só para ter os 5 volts aqui. O restante aqui, olha, é totalmente igual, tá vendo? E aí, ao invés de ter um botão aqui que eu aperto mecanicamente, né? Ao invés de eu apertar, porque eu não vou estar lá no carro para apertar o botão. O botão vai ser remoto. Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei um optoacoplador, o PC817, que ele vai fazer essa função para mim. Como que ele funciona? Eu já expliquei isso também em vídeos anteriores aqui, quem quiser ter mais detalhes, mas basicamente se eu acionar aqui, colocar uma tensão aqui de 5 volts, aqui é um resistor, né? Ele vai ligar o LEDzinho interno dele aqui, vai acionar um transistor que tem aqui e vai deixar passar essa energia. Então ele é um liga-desliga eletrônico, né? Então quando eu acionar aqui, ele vai fazer esse contato eletronicamente, ao invés de ser um botão, e vai ligar o LED. Quando eu der o contato aqui de novo, ele vai fazer a mesma coisa e desligar o LED. Então, o que eu tenho aqui? A entrada, que é quando eu acionar o botão, e a saída, eu peguei ela daqui, da base do negativa do LED. Por quê? Porque o módulo relé, ele funciona ao contrário, digamos assim, né? Ele liga o relé quando eu tenho uma entrada 0 nos terminais ali do módulo. Então, se eu estou com a entrada 0, que é negativo, ele aciona o relé. Se eu estou com positivo, ele desliga o relé. Então, vamos voltar lá para continuar a explicação. Mas aqui o mais importante é ver que tem uma entrada e uma saída. A entrada que é do botão quando eu acionar, e a saída é o sinal negativo que vai estar aqui passando
corrente, né? No caso não vai estar passando, vai estar negativo, né? Vai estar ao contrário. Aí aqui eu desenhei o circuito aqui, né? Botei um quadrado aqui simbolizando aquele circuito, que é a entrada e a saída dele. Como que ele vai funcionar? Ele tá ligado aqui, ó, na primeira entrada do módulo relé. Aqui eu tô considerando que todos os circuitos vão estar já conectados aqui no negativo e no positivo aqui dos 5 volts, que é o mesmo 5 volts que está nesse circuito, tá? Então, como que ele funciona aqui, olha? Quando a saída aqui está positiva, ou que não tem saída, né? Pode ser também, ele está desligado o primeiro relé. Quando eu aciono aqui a entrada, ele bota negativo aqui na saída e aciona o primeiro relé aqui, e assim funciona com todos os outros. E aí eu vou explicar aqui como que é o restante do circuito. Eu estou usando aqui como controle remoto esse módulozinho de radiofrequência, né, que ele funciona a rádio, né, que tem 4 botões. Ele tem uma anteninha aqui, então quando eu aciono um dos botões aqui, ele sai o sinal positivo em um dos terminais. Então tem o A, B, C e D, 4, né? Aqui, olha, dá para ver melhor. É aqui, ó, o 0, 1, 2 e 3, na verdade, né? São os quatro saídas aqui. Ele tem esse daqui, que é um comum, que qualquer botão que aperta ele aciona aqui, mas eu não precisei usar essa função. Aqui eu vou explicar esse cara aqui depois. Mas, só para entender, ó, quando eu clico no botão A, ele liga o primeiro aqui, que é o 0. E aí, ele manda aquele sinal de entrada lá para o circuito do One Button Switch. Ele vai fazer toda aquela função que é acionar o optocuplador, dar o contato lá como se eu tivesse apertado num botão, e a saída aqui vai estar 0 porque o LED vai estar ligado, e ele vai deixar a tensão negativa aqui, o sinal negativo, 0, né? E aí vai acionar o relé e vai permanecer ligado. Se eu apertar o A de novo, aí ele vai fazer o contrário, né? Ele vai acionar aqui, vai desligar o circuito, não vai estar passando mais nada aqui, e aí vai desligar o relé, vai desligar a ligação ali do Fusca. E aí, como que funciona a segunda para o arranque? O arranque, no caso, é o B. Quando eu ligo o B, ele aciona aqui o pino 1. Só que aí qual é o problema? Quando eu aciono, ele vai mandar o sinal 1 aqui, que é positivo. Só que se eu colocar o 1 aqui direto no módulo relé, ele não vai funcionar. Ele vai funcionar ao contrário. Porque aqui, se eu botar 1, ele desliga o relé. Ele tem que ter 0. Então, para mudar, inverter o sinal, o que eu fiz? Eu usei um CI chamado 4049, que ele tem 6 inversores aqui de sinal, que são portas NOT, né? O que ele faz? Quando você coloca 0, sai 1 na saída. Se eu coloco 1, que é positivo, sai 0 ou negativo na saída. Então, ele só inverte o sinal de entrada. E aí eu estou usando 3 aqui, né? 3 portas, acabou sobrando 3, mas não tem problema, como eu já tinha aqui, eu estou usando ele. Então, como que ele faz? Quando eu aciono aqui o botão o B, ou o C, ou o D, são os outros 3, né? Ele já funciona diferente. Ele dá o positivo aqui, passa pelo CI, o CI converte para negativo, né? Inverte o sinal, e aí sim ele aciona o relé aqui. Só que ele só fica acionado enquanto eu estou com o botão apertado. Quando eu aciono o botão, qualquer um dos 3 aqui, ele vai apertar, vai inverter o sinal e vai manter o relé acionado. Quando eu solto, ele vai desligar. Por isso que para o primeiro aqui não poderia ser assim, porque ele precisa manter o carro ligado. Eu preciso manter o 30 e o 15 conectados aqui sempre, porque o carro vai ligar e depois ele precisa permanecer com energia, senão ele morre, né? Desliga o carro. Então é assim que eu botei aqui para funcionar dessa forma. E aqui, pessoal, tá o circuito que eu montei. Eu tô usando uma bateria, essa bateriazinha de no break aqui externa. Por quê? Porque quando liga no controle, né, não tá com energia ainda passando da bateria do carro. Então tem uma bateria auxiliar, que é pro primeiro contato ali, para ele fazer o contato da chave, né. Então aqui é o circuitozinho que eu montei numa plaquinha separada. Basicamente chega aqui a os 12 volts, né? E os componentes aqui eu botei numa plaquinha pequena. Esse aqui é o módulo do rádio, né? Ele recebe aqui. Aí tem o 7805, que converte dos 12 volts para 5 volts para alimentar tanto a placa quanto os módulos relés. E aqui os componentes que eu expliquei lá, né? Aí é uma plaquinha feita bem... Vou virar aqui, ficou bem feio, né? Não é aquele modo caseiro. Aí, como é que funciona? Tem esse controlezinho.
controlezinho aqui, ó. Ele tem 4 botões, A, B, C, D. Cada um que eu aperto, ele aciona aqui, né? Ele manda o sinal. Aí eu tenho o NOT aqui, né? Que ele converte de sim para não, né? De 1 para 0 para ele ligar os relés. Então, vou ligar o D aqui, que não tá ligado nada. Aí ele acende lá. No caso aqui, o D, ele tá só... Os B, C e D, tá só... Tem que obrigatoriamente apertar, deixar apertado. O B eu não vou apertar porque é buzina, eu acho. Ah, não. É do carro. O C é buzina. E o A e o B é o que fazem o carro ligar. O A, quando eu ligo, eu aperto uma vez só. Aí ele aciona. Tá vendo que liga? Mantém o relé ligado, que é esse relé aqui, o primeiro. Ó, desliguei. Liguei. Então ele tá ligado. É a primeira virada da chave. A segunda é o B. E aí o B ele liga o relé 2 aqui do módulo, que liga o segundo relé aqui para dar partida no carro. Nesse caso eu tenho que manter ele apertado para o carro ligar. Então quando eu aciono aqui, ele vai ligar o relé e vai dar a partida lá, ó. Pronto, ligou. E aí para desligar o carro, é só eu desligar o primeiro relé, que é ele desvirando a chave. Pronto. E aí desliga o carro. Todos os links dos circuitos e das referências que eu usei estão aqui na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!